Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Sagrado coração de Jesus, eu espero e confio em vós. Imaculado coração de Maria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Castíssimo São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Olá, meus queridos, mais uma vez, muito bem-vindos à Escola de Virtudes para Pais e Filhos. Nós adentramos, então, com esta aula, Vida Sacramental e Vida de Oração, no quarto módulo do nosso caminho de formação. Nós estamos percorrendo um caminho muito importante até aqui. Todos esses conteúdos foram, profundos, densos. Nós buscamos trazer informações muito importantes e relevantes para que nós possamos retirar aqueles perigos, poder estar atentos àquilo que nós deveríamos, ter como importante no percurso da rotina, do desenvolvimento infantil, entender um pouco como funciona a cabecinha da criança, perceber também as nossas limitações quanto pais, desta geração, tudo aquilo que nos envolve como mundo, sociedade. Mas agora nós chegamos a um ponto extremamente importante, que eu digo que se você não tivesse recebido todo o conteúdo anterior, você poderia receber daqui para frente, ou então até mesmo só esse dessa aula e talvez da próxima, já seria o suficiente para que todo esse percurso anterior pudesse também ser desenvolvido por outros caminhos, por outras pessoas, que pudessem te ajudar, leituras que você mesmo poderia empreender, não necessariamente você precisaria de uma Fernanda, ou de qualquer outra pessoa para que pudesse te demonstrar esses caminhos. O que nós vamos tocar hoje é justamente aquilo que nos torna pessoas que buscam a virtude. Então você vai buscar a virtude querendo compreender a sociedade, querendo compreender o ser humano, querendo compreender o seu filho, a sua filha, querendo compreender e ter mais maturidade na vida conjugal. O alimento de hoje nos faz conquistar todos os caminhos para uma vida feliz, virtuosa e santa. Então, ainda que eu não tivesse falado nada para você, hoje seria um ponto de partida, seria um marco no processo de desenvolver virtudes nos nossos lares. Vamos entender isso então. Nós chegamos num ponto nesta aula. Tudo poderia nos faltar, menos o Senhor. Nestes navios à deriva que somos cada um de nós, nas inconstâncias do mundo, a vida de oração é o porto seguro. Nossa conversa é sobre vida de oração, vida sacramental. O que é, então, a vida de oração? Você tem vida de oração? Você sabe o que isso significa? Você sabe como desenvolver a vida de oração? Você sabe como provocar isso dentro do seu lar? Você sabe como provocar isso na individualidade de cada um de seus filhos? A vida de oração é busca e intimidade com uma pessoa. O nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer ser honrado, glorificado e adorado, mas Ele o quer para se unir a nós. O desejo profundo de Deus é que nós o desejemos. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Isso diz o Catecismo da Igreja Católica num dos seus primeiros parágrafos. A vida de oração é o contato com a palavra de Deus, é ter uma vida em função dos sacramentos, ter uma vida eucarística, ter uma vida devotada a Nossa Senhora e aos santos. Na verdade, a vida de oração é professar o creio a cada dia, mas também não só
com a vida, né? Quando a gente diz assim, a minha vida já é uma oração, acreditando na nossa capacidade de poder fazer muitas coisas boas, ou só de fazer coisas boas dentro de um dia, com coisa que Deus se agradaria das nossas práticas, então significaria para Ele que aquilo também era uma oração. Não, cabe a nós também reservarmos tempo para Deus no nosso dia. Ah, mas eu já vou à missa e rezo meu texto enquanto eu trabalho. É importante que nós tenhamos um tempo de oração. É importante que Deus encontre um espaço no nosso dia para que Ele possa falar conosco, para que nós possamos falar com Ele, mas principalmente para que paremos para ouvi-lo. Então, a vida de oração é busca constante de estar em intimidade com o Senhor. A vida de oração nos leva a contemplar a verdade, desejá-la e implantá-la em nossa vida. Nós estamos conversando sobre a verdade com V maiúsculo há algumas boas aulas já. Mas eu quero te dizer nesta aula que a verdade, ela pode ser contemplada com os olhos visíveis, porque o Verbo de Deus se fez carne. E na fé católica, nós temos o Verbo conosco. Não é que na fé católica o Verbo está encarnado no mundo. Ainda que creiam os que são católicos, ou os que não são, ou os que, ainda que não creiam, o Verbo está encarnado. Então, a nossa fé nos impulsiona a estar com a verdade. O Verbo encarnado se fez Eucaristia, né? Se tornou alimento para nós. Então, essa é a maior verdade que nós podemos proclamar. A maior e mais importante verdade é essa, é que nós temos acesso à verdade. Nós podemos adorá-la e comungá-la. A beleza da nossa fé católica nos traz Deus belo, poderoso, criador, o Deus único que se revelou ao homem. Ele pode ser contemplado nos sacrários do mundo inteiro, dentro das igrejas. Meus irmãos, isso é o suficiente para nós desenvolvermos virtudes. Nossa, Fernanda, você fez tantas aulas demoradas, aulas de 1h20, 1h30, aulas de 30, 40 minutos, para falar tantas coisas. Sim, eu fiz, e são coisas importantíssimas. Mas eu estou aqui a te dar a chave para abrir todas essas portas. Eu não sou exclusividade do conhecimento. Até mesmo os santos que nos trouxeram informações tão boas, grandes escritores católicos que nos trazem informações importantíssimas e de grande valor e que devem ser consideradas, nenhum deles tem a totalidade da verdade, porque a totalidade da verdade está em Cristo Jesus. E esse Cristo se fez carne e ainda mais se fez alimento. Ele pode ser tocado, ele pode ser adorado, ele pode ser comungado. Isso não é lindo, gente? Esse é o centro. Essa é a grande verdade que nós devemos proclamar. E claro, numa escola de virtudes, para pais e filhos, né, que tem a sua inspiração toda arraigada na fé católica, ela não poderá deixar de falar sobre isso. Muito bem. Então, eu tenho aqui 2 passagens. Uma delas está em Provérbios. Provérbios 9, versículo 10, diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu trago essa palavra muito para mim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho uma avidez muito grande pelo estudo, pelos livros, e eu encontro muito a Deus por esses caminhos. Mas eu preciso me aproximar de uma vida de estudo, de uma vida de aprofundamento e de busca de conhecimento, até mesmo por bons motivos, né? Por motivos justos, que são a edificação do meu lar, a educação dos meus filhos, o crescimento e amadurecimento pessoal,
e do meu matrimônio também. Eu preciso me aproximar de tudo isso com uma profunda resignação. É isso que Provérbios 9:10 vai dizer. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós podemos ser muito entendedores, inteligentes, mas podemos ser pobres na sabedoria. Pessoas inteligentes são diferentes de pessoas sábias. É preciso que, para que haja um sábio, haja necessariamente o temor a Deus, que é a santa humildade, que é a santa obediência, que é a santa pobreza. Nada de falsa modéstia, nada de falsa humildade, nada de ficar colocando capinhas, né, de aquelas máscarazinhas de piedoso. É ser verdadeiro, é ser quem você é, mas ter a capacidade de se aproximar dos conteúdos para se alimentar deles de forma resignada, abandonada, mortificada, de forma temerosa, né? Temer a Deus, até mesmo nos momentos de estudo. Então, Fernanda, parece que você está desconstruindo tudo. Você passou um monte de livro pra gente ler, você está indicando um monte de caminho. Justamente é te estimular a buscar cada vez mais o bem para sua família, mas não instrumentalizá-lo conforme o seu próprio controle. Ter Cristo no centro da sua vida familiar, ter Cristo no centro da sua própria vida, ele precisa ser o teu Deus e poder se aproximar de todos esses conhecimentos pelos quais nós estamos passando com profundo temor, com desejo de que Deus conduza, com desejo de que Deus faça. E muitas vezes se deparar diante de um livro delicioso e perceber que o Espírito Santo de Deus te move. Não leia agora. É momento de se dedicar a outra leitura, ou até mesmo é momento de se dedicar. Quantos estão devorando livros de autores, livros literários, inúmeros livros, o que é maravilhoso ler, é maravilhoso conhecer, mas muitos estão se dedicando e nunca leram a Bíblia toda, nunca leram o catecismo inteiro, nunca leram os documentos do magistério da igreja. É preciso ter temor, é preciso ter humildade para se aproximar do conhecimento. Eclesiástico 25:13 vai dizer: como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme ao Senhor. Nós podemos ser até mesmo analfabetos, mas se temos o temor do Senhor, nós conseguiremos construir as virtudes dentro dos nossos lares. Nós conseguiremos educar os nossos filhos na santidade. Pessoas muito pobres, pessoas muito vazias intelectualmente, pessoas com profundas limitações intelectuais, puderam ser desenvolvidas em seu ser porque se aproximavam do Deus vivo com o desejo de que Ele as enchesse, de que Ele as capacitasse, e assim Deus fez. Porque não é pela força dos cavalos, né, que nós conseguimos vitória nas guerras. Não é pelo poder, pela capacidade estratégica, não é pela nossa própria força, mas é pela graça de Deus que nos enche. Nós chegamos a um estágio em que é preciso, mesmo muito armados, mesmo muito prontos para a guerra, né? Eu tenho convidado vocês para a guerra, mesmo muito dispostos para o combate, colocarmos as nossas armas diante do Rei dos Reis. Entra na capela onde está o Santíssimo Sacramento, coloca todas estas armas diante do Rei e fale assim com ele: estão ao seu serviço. A vida de oração, meus irmãos, é isso. Quando nós estamos, sim, no sentido capacitados, percebemos que aquilo que nós entendemos e permitimos ser formado dentro de nós por meio de leituras, por meio de aprofundamentos e estudos, aquilo está realmente nos dando capacidades, qualificações, qualidades, mas é preciso deixar que Deus use disso da forma como Ele desejar, porque nós corremos o risco e temos visto muitas pessoas se perderem nesse sentido no meio da internet, até mesmo pessoas se perderem falando de forma errada, tendo desequilíbrios na própria vivência da fé, tendo desequilíbrios nas abordagens que fazem com aqueles que estão ali, os seguindo, os acompanhando. É muito fácil se desviar. Quem é o nosso porto seguro é o próprio Senhor, que se manifesta, que se revela, que se doa a nós
na vida de oração e na vida sacramental. Então é preciso que nós busquemos esse equilíbrio, porque pela nossa própria força nós podemos fazer muitas coisas, né? A gente pode ter mentoria, tutoria, a gente pode ter coaching, a gente pode ter diversas armas nas nossas mãos, dizendo, olha, pela sua própria força, diga muitas palavras positivas para você mesmo que você vai conseguir. A gente pode ter muito isso ao nosso dispor e até mesmo, né, fazer uma coisa boa aqui e ali, mas não será pela graça de Deus. Eu costumo dizer que Deus é um Deus vivo. Jesus Cristo, ele tem preferências, ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade própria. E ele mesmo se doa para nós no desejo que nós sejamos como ele. Ele é o homem todo, ele é o homem perfeito. A Gaudium et Spes, que é uma das constituições do Concílio Vaticano II, ela fala: Cristo revela o homem ao próprio homem. Então, nós temos o modelo perfeito, nós temos o padrão de homem e de mulher. A vida humana já tem o seu padrão expresso, exposto. Então, se ele tem preferências, é na vida de oração que a gente consegue descobrir qual é a personalidade de Jesus, suas preferências, suas intenções. E no próprio evangelho está permeado, tem hora que ele prefere estar com os discípulos conversando, tem hora que ele vai para a missão, tem hora que ele sobe no monte para orar, tem vez que ele passa a noite inteira rezando ao Pai. É saber que Jesus não vai ficar assim, ok, para qualquer coisa que a gente escolher. É preciso alinhar a nossa vida à perfeição de Cristo. É preciso imitar o próprio Cristo. Então, com certeza, na nossa vida conjugal, no relacionamento com os filhos, se temos algum apostolado, algum meio de evangelização, tem um querer de Deus para cada uma dessas coisas. E é importante que nós estejamos inclinados ao Senhor, a dizer ao Senhor: Senhor, o que tu queres? O que queres de mim nesse ponto, nesse aspecto, nesta hora? Como queres que eu evangelize? Porque, meus amados, se for apenas na nossa própria capacidade, daqui um tempo rui. E outra coisa, parece que dá uma saciada aqui e ali, um ou outro gosta, mas não produz frutos perenes, frutos verdadeiros. É só a graça de Deus, é como se ela fosse nessa essa água aonde uma árvore está plantada, ela está à margem da beira das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo que empreende prospera. Assim diz o Salmo 1 a respeito do justo, que tem as suas raízes fincadas nessa terra que está à margem das águas correntes. As águas correntes são de fato a vida de oração. É Deus que é todo, que não tem fim, que é ininterrupto, ele é corrente. Nós precisamos, como essas embarcações, né, inconstantes que somos, nós precisamos estar fixados em Deus. Isso é importantíssimo. E para que a gente desenvolva isso, é preciso tomar todas as armas que nós já conquistamos até aqui e depor diante do Senhor. E ele vai dizer qual arma nós precisaremos usar, em qual tempo, de que forma. Nós temos hoje diante de nós, né, esses grandes perigos. O homem é sua própria medida. Nós já recebemos essas ideias, né, muitas vezes, desse antropocentrismo, o homem no centro e Deus no canto. Então, queremos soluções rápidas, instantâneas. Muitas vezes a gente, né, se aproxima de cursos e de PDFs e de acessos a conteúdos que são assim, 5 dicas para não sei o que, 7 passos para não sei o que lá. E a gente vai como se a gente tivesse necessidade daquilo. Nossa, isso é o que eu preciso. E lá, a pasta de downloads do celular tá lotada, né? De livros, de PDFs, a gente não sabe como usar aquilo, mas tá lá guardado. Então, nós temos uma necessidade tão grande de soluções práticas. Todos querem família perfeita, vida perfeita e filhos perfeitos. E muitas vezes tem mães que são tão poderosas, tão equipadas, tão cheias de métodos, que elas conseguem, pela sua própria força, capacidade, controlar uma certa vida que aparentemente está perfeita. Mas uma vida onde Cristo é só um bibelozinho, assim? Onde Cristo é só a cruz que fica pendurada no quarto? Onde Cristo é só um grande homem que me lembra boas coisas?
Vida perfeita, família perfeita, filhos perfeitos longe de Cristo? Impossível. Impossível. Deus precisa ter acesso às nossas vidas. Ele precisa ser o centro das nossas famílias. Nós não podemos ter Deus como um servidor, como se Ele desse para nós tudo aquilo que necessitamos. Senhor, me dá força, me dá coragem, capacidade e eu vou fazer tudo. Ei, não é assim. Peça a Deus força, coragem, peça. Mas também pergunte, Senhor, o que o Senhor quer? Isso é importantíssimo porque nós estamos perdendo o senso de Deus nos nossos lares. Saber demais, ter acesso a inúmeros conteúdos, livros, e sabe de temperamento, sabe disso, sabe daquilo, e conhece de tudo, e sabe todos os mecanismos, muitas vezes age demais. Ação, rotina, execução. Se alguém chega ali e fala assim, olha, vamos mudar um pouquinho hoje, fazer um pouquinho diferente do que você sempre faz. Não, porque meus filhos, não, porque isso aqui. A ação, o controle, tá tudo muito sempre na nossa mão e Deus está onde? Colocamos ele sentadinho no cantinho e deixamos ele ali bem tranquilinho para a gente fazer tudo que está na nossa vontade, na nossa preferência. Ajeitamos tudo conforme nós queríamos, com influências divinas, com perspectivas divinas, com, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Inspirações divinas, né? O divino sempre é aquele saborzinho, né? O salzinho que joga no final. Amados, nós não podemos fazer isso com Deus. Ele deve ser aquela luz que brilha e aquela engrenagem que faz tudo girar. Ele deve ser o Sol e nós os planetas. É assim, o sistema solar, o universo já nos explica tudo. É o Sol, Cristo é o Sol. E os planetas são atraídos por aquela força de magnetismo que o Sol, né, espelha ali. Então, os planetas ao seu redor giram em torno dele, ali se mantém em sua posição e ali estão atraídos. É ele que faz tudo girar. Assim deve ser Deus nas nossas famílias. Então, mesmo se nós estivermos emburrecidos pela decadência educacional, você se identificou lá naquele primeiro vídeo? Mesmo que nós tenhamos sofrido por conta da perversão sexual, você se identificou traços na sua história, você foi massacrado por esses anúncios perversos que degradaram sua sexualidade, mesmo que você tenha se tornado um relativista, mesmo que você não tenha, ao longo de umas últimas aulas aí mais filosóficas, não tenha conseguido abstrair alguns conceitos que foram narrados, mesmo se nós formos incapazes de aplicar uma simples rotina, tudo isso pode faltar. Nós podemos estar carentes de todas essas coisas, mas o que não pode faltar é a conversão pessoal e a vida de oração. Isso não. E é esse o maior convite que eu te faço. Essa é a verdadeira convocação que eu te faço. Quer construir virtudes no seu lar? Vida de oração. Rezar, estar próximo de Deus, colocar Ele no centro da vida. E aqui eu me lembrei muito de um poema, né, de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só Deus basta. Se nós não tivermos livros, se nós não tivermos estudos, se nós nos vermos muito insuficientes ainda na vida de santidade, só Deus basta. Busquemos a Deus de uma forma sincera e nós alcançaremos tudo aquilo que precisamos. São Boaventura diz, não basta a ciência sem a caridade. Não basta a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. E também São Gregório Magno. Muitos ensinam o que adquiriram com o estudo, não com a conduta. E assim, o que pregam com a palavra, destroem com o seu modo de vida. Nós precisamos estar atentos àquilo que temos demonstrado aos nossos filhos. Temos falado de Deus para ele,
mas de fato eles veem Deus na nossa vida? Portanto, meus irmãos, o que é mais sensato e urgente agora? Essa convocação que eu lhes faço. O que é sensato fazermos? Comece a orar. Nós precisamos, como pais, ter vida de oração. Separa um tempo do seu dia para, com fidelidade, se dedicar a Deus. Na hora que você acorda, são 20, 30, 40 minutos, você consegue fazer 1 hora de oração? Reze. Reze, medite a palavra de Deus, pega o evangelho do dia. Se você precisar de ajuda, caminhos, direções de oração, eu estou aqui para te ajudar com muita alegria. Os nossos lares precisam ter um senso do sagrado, nós precisamos dar às crianças esse senso daquilo que é sagrado, o respeito para com as coisas de Deus. Que lugar Deus ocupa na família? É importante que nós nos perguntemos, porque muitas vezes nós podemos trair a nossa palavra com a nossa conduta, quando deixamos de ir à missa, ou quando colocamos outras coisas como passeios, lazer, atividades fúteis e inúteis antes do compromisso dominical, antes até mesmo de, na verdade, em detrimento a outros momentos que poderíamos estar rezando o terço em família. Então, muitas vezes se reúne para ver televisão, mas não se reúne para poder rezar o terço em família. Pequenas obrigações de oração dentro da rotina. As crianças precisam já ter incutido ali. Elas rezam pela manhã uma Ave Maria, elas rezam antes das refeições, elas rezam pelo menos uma dezena ou terço diariamente com os pais, elas rezam ao final do dia, né, antes de dormir. Elas são também estimuladas, né, a esse exame de consciência, a reparar, a perceber os seus pecados, os erros do dia, pedir perdão ao Senhor. Isso tudo é o senso do sagrado que nós vamos criando dentro do nosso lar. Então, algumas coisas que eu citei aqui, né? Quando um bebezinho nasce dentro da família, a preocupação dos pais em batizá-lo, né? Mais do que menina, vamos furar a orelha, vamos vacinar. Tem que cumprir o que tem que cumprir, claro, mas tem que batizar. Então, o batismo, né? Aquele momento importante. O padre, a figura do sacerdote, o respeito para com o sacerdote, a roupa do sacerdote, o que ele faz, por que ele é importante, porque quem ele carrega em sua mão, quem ele carrega em seu coração. A irmã, né, a religiosa. Então, aqui os meus filhos já tiveram acesso ao Carmelo, por exemplo. Uma das irmãs pegou o Bernardo, quando muito pequenininho, levou ele aos pés de Nossa Senhora do Carmo, dentro da clausura. Então, eu conto isso para ele com muita alegria, hoje com 4 aninhos. E eu falo assim com muito júbilo disso, né? Porque foi para mim uma coisa marcante, né? Eu me senti como Maria ali, com Jesus, apresentando Jesus ao templo, e Simeão, o que ele fala para ela, né? Eu me senti tive um pouco daquela sensação, dessa experiência. Então, a importância também da missa. A missa, né? Aqui na comunidade nós costumamos ter, né, algumas missas, mas nós temos diariamente a celebração da palavra, que é uma celebração em que nós vamos, assim, de aliança em aliança, aguardando a próxima missa, né? Mas nós temos a Eucaristia diária e eles sabem, né, a diferença entre a celebração e a missa. A missa é o sacrifício de Cristo, então nós temos a catequese também com eles, que nós ensinamos tudo. A importância dos sacramentais são as imagens, né? A água benta, o sal bento, as relíquias, tem algumas relíquias de santos aqui na comunidade. Tudo isso é o senso do sagrado, já é a abertura que nós vamos dando aos nossos filhos para construir neles uma vida de oração sólida, né? Nós precisamos ter isso como primordial. Então, o pobre, é importante também esse ponto da caridade. Quem é o pobre, a necessidade da esmola, a ajuda, o desapego, né, a caridade. E também aquelas mortificações. Nós falamos um pouquinho disso relacionado à construção da pureza, mas falo aqui também como um amor a Deus, um amor às almas, né? O jejum, o silêncio, a penitência, né? Propor esses momentos também, inseri-los dentro da dinâmica litúrgica.
eles ficaram, né, partilho com vocês brevemente, que eles ficaram desapontados, porque no dia de Pentecostes eles achavam mesmo que vinha um foguinho assim na cabeça de cada um que estava ali participando da celebração. Então não veio e eles choraram junto comigo e eu falei, né? Não sei se eu conduzi da melhor forma, mas eu disse que com os olhos da fé nós precisamos enxergar isso também. É certeza que o fogo do Espírito Santo desceu sobre cada um de nós naquele momento em Pentecostes, mas a gente não vê visivelmente. Mas com os olhos da fé nós enxergamos. Então, assim, como já a liturgia já faz parte, né? A liturgia do nosso ano mesmo. Bom, eu já falei um pouquinho, né, sobre o exame de consciência, vida sacramental, a necessidade de nos devotarmos a ela, tanto os sacramentos que são únicos, né, como o batismo, tem uma ordenação sacerdotal, leva as crianças, faz com que eles vejam aqueles padres deitados no chão, a oferta de vida, que eles sejam cercados de padres, de religiosos, de pessoas que ofertaram sua vida, que eles possam ver isso, né? Isso é o senso do sagrado. Então, a importância de dar a eles essa dinâmica sacramental e os sacramentos que se repetem, né? Constantemente, que são a Eucaristia e a confissão. Então, eu vou deixar para vocês aqui também na descrição um livrinho muito bom nesse sentido, que é o Confessai-vos Bem. Ele ajuda muito a gente a fazer um bom exame de consciência, né, e entender esse sacramento de uma forma muito linda, nós possamos realmente crescer nisso. Amados, o centro de tudo, até mesmo de todos os sacramentos, é a Santíssima Eucaristia. Nós devemos separar tempo, como eu disse, tanto para a oração pessoal quanto para a visita a Jesus sacramentado. Porque é isso que nos fará enxergar. A adoração é o que nos fará ultrapassar, subir as montanhas, olhar novos horizontes, perceber esses inúmeros caminhos que nós já viemos conversando, nos dar esclarecimento, santo discernimento, é a Eucaristia. Nós precisamos ter uma vivência de família e a criança precisa já, desde muito nova, ser desenvolvida em estado de graça. O que é isso? O estado de graça é aquele justo estado em que nós acabamos de nos confessar e estamos continuando a estabelecer a aliança com o Senhor através dos sacramentos de uma vida de oração fiel e de uma busca de santidade profunda. A gente vai conversar melhor sobre isso na próxima aula, que é virtudes humanas e santidade, mas nós precisamos estar em estado de graça. O que é uma família em estado de graça? É uma família que não fica a todo momento pecando mortalmente. São indivíduos que não ficam a todo momento pecando mortalmente e saindo do castelo. A gente vai conversar sobre o castelo interior na próxima aula, mas é importante que nós estejamos desenvolvendo as virtudes dentro do nosso lar em um estado de graça. Se nós não estamos em estado de graça, que é a vida fiel de oração e vida sacramental fiel, nós não chegaremos nem na beiradinha da construção desse edifício de virtudes. É impossível virtude sem estado de graça. Então, nós chegamos aqui num ponto crucial. Não conseguiremos avançar. Faremos boas coisas a nível da justiça e da ética, mas virtude cristã não. Não é assim que se constrói. É confiança absoluta na graça. Eu trouxe aqui alguns trechinhos do livro de Santa Zélia Guerrin, escrita por irmã Genoveva da Santa Face, que é a Celina, né, irmã de Santa Teresinha. Zélia, para quem não sabe, é a mãe de Santa Teresinha e de todas aquelas lindas filhas, né, que todas foram religiosas. Ela é uma santa da nossa igreja, junto com seu esposo. Os dois são comemorados no dia 12 de julho, né? Tá até próximo. Então, seu esposo São Luís Martin, um casal santo que nós devemos nos espelhar. Então, busque mais também saber sobre a vida deles. Algumas coisas do que acontecia nessa família que vivia em estado de graça, onde havia o senso do sagrado, um profundo respeito a Deus. Celina diz: nossa mãe ocupava-se ativamente de nossa educação. Lembro-me que fazia conosco a oração da manhã e da noite e ensinava-nos principalmente esta fórmula do oferecimento do dia: meu Deus, dou-vos o meu coração
tomai-o, eu vos peço, a fim de que nenhuma criatura o possua, a não ser vós, meu bom Jesus. Santa Zélia é sempre fiel na educação cristã de suas filhas. Certo dia em que uma adolescente pouco mais velha do que nós veio brincar conosco, mamãe inquietou-se com suas maneiras por demais familiares, com seus segredos misteriosos, e separou-nos dessa menina. Interrogou-me ansiosamente diante dela e falou-me com severidade para afastar essa má influência. Acrescento um detalhe: essa menina aproveitou da admoestação e tornou-se religiosa mais tarde. Minha mãe colocava-me sobre os joelhos e ajudava-me a preparar minhas confissões. Era a confiança de suas filhas que recorria sempre. Sendo muito persuasiva, era difícil esconder-lhe alguma coisa. Foi assim que ajudou Maria a ser menos independente. Ela colocava as meninas sobre o seu colo e ajudava-as a preparar as suas confissões. Veja que coisa mais linda, um cuidado materno desse, de uma santa mãe. Teresa contou a maneira pela qual mamãe formava o seu caráter. Não admitia caprichozinhos de criança, de que se ri facilmente. Bastava um olhar de reprovação para corrigi-la. Eu busco muito fazer isso com os meus filhos. E Santa Teresa diz, num poema, a respeito de sua mãe: de mamãe eu amava o sorriso, seu olhar profundo que dizia: a eternidade me atrai, me extasia, irei para o belo céu ver a Deus. Isso são palavras de Zélia. Vou encontrar na glória sem fim a Virgem Maria e meus anjos, enfim. Das filhas que ficam sem mim, a Jesus ofertarei a dor e o amor. Santa Teresa do Menino Jesus. A vida de santidade precisa nos atrair profundamente. Nós precisamos desejar ter famílias santas nesse mundo, porque só dessa forma nós conseguiremos atravessar a grande tormenta que por aí vem. Mesmo que nós não estejamos no fim dos tempos, como estamos aí vendo algumas especulações, é claríssimo que nós estamos num tempo de pós-cristianismo. A perseguição virá. E nós já vimos, a forma como ela virá. Vimos algumas aulas aí que a coisa, assim, se agiganta cada vez mais. Mesmo que a gente não saiba dizer o que é marxismo cultural, escola de Frankfurt, disciplina positiva, educação não violenta, não importa os conceitos. Se você tem essas armas, que bom, deponha-as todas ao Senhor, como assim eu coloquei, e ele pode desenvolver uma escola de virtudes como essa que é que você está tendo acesso agora. Mas não deixe faltar o senso do sagrado no seu lar. Isso não, porque sem isso não cresce, não vai, não desenvolve. Inúmeras são as perguntas, mas há apenas uma resposta: Nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual nós temos que ter uma profunda e perfeita relação. Nós ficamos por aqui, vamos rezar a São José. Hoje eu não estou no meu lugar, eu esqueci de trazer a imagem, mas nós rezaremos para São José. Mesmo assim, não tem nenhum São José aqui pertinho de mim. Mas rezaremos ao nosso glorioso São José. Ao glorioso São José, Pai protetor das almas virgens, nosso Pai provedor, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, que é a mesma inocência, e Maria, Virgem das Virgens. Nós o suplicamos e constantemente rogamos por Jesus e Maria, esse dúplice penhor a vós tão caro. Façais que, preservados de toda mancha, incontaminados no pensamento, puros de coração e castos de corpo, sirvamos constantemente a Jesus e Maria, em perfeita castidade. Amém. São José, nosso Pai provedor, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Deus abençoe você e a sua família. Conte com as minhas orações. Um beijo. Até a próxima.